Oremos, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos estar juntos aqui nesta noite. Mais um encontro, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos usar este canal para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que cada lar agora esteja cheio da Tua presença, cheio das manifestações do Teu amor. Pai, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que esse tempo meditando na Tua palavra seja rico para cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos receber mais iluminação, mais instrução pelo Teu Espírito. Que esse tempo seja para a edificação do Teu corpo, à luz das Escrituras, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, Priscila, boa noite. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Aleluia. Então vamos lá, meus amados. 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo ainda respondendo aos irmãos lá de Corinto, a carta que foi enviada a ele pelos irmãos da casa de Cloe. Ele finalizou o capítulo 6, declarando que nós somos santuário do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o Espírito e não somos de nós mesmos. Boa noite, Priscila. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. E declarando também que nós somos comprados por preço. Então, que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, Aí agora ele dá sequência nesse tema, respondendo ainda a carta dos irmãos lá da igreja de Corinto. E aí, o versículo 1 vai ser assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como uma concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 7. Bom, como nós vimos que até agora o apóstolo Paulo está tratando das questões de imoralidade no seio da igreja, dentro da comunidade, parece que a igreja de Corinto lança essa pergunta: então, a gente se casa, não casa? Jesus está para voltar? Vale a pena casar, não casar? Como é que a gente faz? Pode ser que eles tenham mandado alguma pergunta nesse sentido, ou pode ser que eles tenham feito alguma outra pergunta por conta das situações que já foram citadas anteriormente, A imoralidade daquele homem que se deitou com a mulher do pai dele, coisa que Paulo tratou energicamente, como de fato deveria ser tratado, e pode ser então que lançaram alguma pergunta dentro desse tema, mas Paulo está de fato aqui, pelo texto escrito, ele está de fato respondendo à igreja alguma questão nesse sentido. Bom, quando ele fala, é bom que o homem não toque em mulher, fica uma coisa estranha, no mínimo. Por quê, irmãos? Porque no princípio Deus criou homem e mulher, não é? E Deus criou a mulher porque percebeu a solidão do homem, percebeu a situação do homem por ver
que faltava a ele alguma coisa. Então Deus cria a mulher para suprir uma necessidade que havia no homem, né? E que só a mulher poderia suprir. Então, ler Paulo escrevendo algo assim, é bom que o homem não toque em mulher, é algo complicado da gente entender. Eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade de entender por que Paulo escreve uma coisa assim, lendo apenas esse versículo. Só que esse versículo está dentro de um contexto, né? E como a gente sabe já, pelos nossos múltiplos encontros, né? Nós não podemos pegar nenhum texto fora de contexto, porque isso vai nos trazer problema. Então, o melhor é a gente trabalhar cada texto dentro do seu contexto. Bom, ele vai então tocar na questão da impureza, para que se possa evitar a impureza, para que o homem não seja impuro, não se torne impuro. Então, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, Paulo está aconselhando o relacionamento conjugal. Já que o homem não consegue viver sem mulher, então que se case, né? Já que a mulher não consegue viver sem o homem, então que se case. Então, entenda que Paulo o tempo todo está desaconselhando qualquer nível de impureza sexual, né? E aconselhando, recomendando o casamento. E dentro do contexto do casamento, Paulo ainda vai aconselhar outras coisas. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E aqui, irmãos, nós estamos tratando da sexualidade, do ato conjugal, do ato sexual entre marido e mulher. Não é outra coisa não, tá? Então, aqui não é o marido conceder à esposa honra, a esposa conceder honra ao seu marido. Não é este o caso, tá? Não precisa, vou usar uma expressão aqui bem popular, né, por aqui, mas não precisa ficar enfeitando o pavão, não. A Bíblia quer dizer o que ela diz, e o que está dito aqui é isso mesmo. A prova está no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, o que ele está tratando aqui é do relacionamento sexual no contexto do casamento, né? Então, já que vocês não conseguem viver sem a impureza, cada mulher tem seu próprio marido e cada homem tem a sua própria esposa. Então, ele recomenda o casamento, né? E uma vez casados, o homem dê à mulher o que é de direito dela, sexualmente falando, e a mulher dê ao marido o que é de direito dele, sexualmente falando. E aí ele vai continuar no versículo 5, não vos priveis um ao outro, ou seja, já está dito que o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido, e que o corpo do marido não pertence a ele, mas à esposa. Então, se ela tem desejo sexual, o marido é que deve suprir. E se o marido tem desejo sexual, é a esposa que deve suprir, né? Então, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olá, irmã Antônia. Boa noite, Deus te abençoe. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Estamos em 1 Coríntios capítulo 7, chegamos agora ao versículo 6, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar o texto aí. Então, aqui em Minas Gerais existe um ditado popular, né? Uma fala, né? Das pessoas assim, dormir de pá virada. Isso significa dar as costas um para o outro e não ofertar ao outro aquilo que é de direito sexualmente falando, né? Não conceder ao outro o ato sexual. Bom, dormiu de pá virada, essa é a expressão. Paulo está dizendo aqui que isso é proibido. Isso é proibido, a não ser que haja mútuo consentimento por algum tempo,
para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora preste atenção. Nós já sabemos que, seja por enfermidade, seja por indisposição física mesmo, né? Seja por falta do vigor físico, por conta do cansaço, haverá dia em que o marido não estará pronto para a sua esposa e haverá dia em que a esposa não estará pronta para o marido. Aqui, irmãos, nós temos que entender uma coisa chamada bom senso. Bom senso. O meu corpo não me pertence mais, pertence à minha esposa. E o corpo da minha esposa não pertence mais a ela, pertence a mim. Mas nós temos que ter bom senso. Hoje, sexta-feira, é dia de faxina. Ela fez a parte dela e eu fiz a minha parte. Estou cansado, irmãos. Estou cansado. Ela também deve estar cansada. Qualquer um de nós que hoje for procurar pelo outro com intenções sexuais, pode ouvir do outro: você não se importa da gente descansar um pouco primeiro, talvez amanhã amanhecendo o dia, sabe? Isso é uma questão de bom senso, irmãos. É uma questão de bom senso. Então, apesar de eu não ter mais governo sobre o meu corpo, né, a minha esposa deve ter bom senso para entender o dia quando eu estou cansado, quando por alguma razão não tenho condição de ofertar a ela o que ela deseja. E o contrário também é verdadeiro. Eu terei que ter bom senso para compreender momentos quando ela não terá condição de me ofertar aquilo que eu desejo. Amém? Então, apesar de Paulo estar sendo bastante enfático, bastante direto, objetivo na fala dele a respeito disso, né? Eu entendo que ele está citando uma regra geral, mas que a partir da regra geral nós podemos fazer concessões, usando-se, obviamente, o bom senso e não permitindo ou não entregando o outro à tentação. Ok? Isso também aqui é um perigo que os casados correm, né? Então, o desejo está ali, o homem tem a necessidade de suprir o seu desejo, a mulher tem a necessidade de suprir o seu desejo, e o cônjuge não satisfaz esse desejo, então ele está entregando o seu cônjuge à tentação. Isso é arriscado, isso é perigoso, e é isso que Paulo está dizendo que deve ser evitado. E ele vai dizer assim: olha, se vocês querem se afastar, então que haja comum acordo e que seja por um tempo, para vocês se dedicarem à oração, mas ajuntem-se logo, né, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É isso que ele está dizendo, mas ele vai dizer assim: eu estou dizendo isso a vocês como uma concessão e não como mandamento. Ou seja, Paulo não está dizendo que para nos dedicarmos à oração nós temos que nos afastar da sexualidade. Ele não está estabelecendo uma regra aqui. Você quer se consagrar em oração? Então o melhor que você faz é se afastar do seu cônjuge, não ter relações sexuais por tantos dias e vá se dedicar à oração. Não, Paulo não está fazendo isso, ele deixa claro. Eu estou dizendo isso como uma concessão e não como um mandamento. Amém? Então, concessão é, se você quer fazer assim e existe acordo entre você e o seu cônjuge, pode. Mandamento é assim: você não pode negar ao seu marido aquilo que ele tem por direito. E você, marido, não pode negar à sua esposa aquilo que é dela por direito. Isso é mandamento. Amém? Então aqui está a diferença e nós temos que ter clareza a respeito disso. Oi, Lívia, boa noite, Deus te abençoe, irmã. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Bom, nós tínhamos parado até aqui. Acredita-se que Paulo era viúvo, tá? Por que acredita-se que Paulo era viúvo? Porque nós vamos encontrar Paulo participando das decisões do Sinédrio. E um homem, para participar das decisões do Sinédrio, do tribunal judeu, ele tinha que ser casado. Então Paulo provavelmente foi casado, tornou-se viúvo,
né? E agora ele está dizendo, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. E o que ele está falando? Tais como eu sou, desimpedidos do compromisso com a mulher, tá? Então, que ele não esteja envolvido em um relacionamento com uma mulher. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, tem aquele que tem o dom, né, de ser eunuco, recebeu isso de Deus. Glória a Deus que ele vai ser eunuco lá, cumprindo o mandamento dele, ou o chamado e a vocação dele. Eu não tenho esse dom, eu não nasci para ser eunuco. Então me casei, tenho minha esposa e meus filhos, né? E vivo casado com a minha esposa, né? Esse ano completaremos, com a graça de Deus, 30 anos casados, para a glória de Deus, né? Então, aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Está vendo? Ele repetindo e enfatizando. Ou seja, ele está livre do compromisso com uma mulher. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, ele está dizendo isso aos solteiros e aos viúvos. Então, não há proibição para o segundo casamento depois da morte da mulher. Se a esposa morreu e o homem tem condições, vigor para ter outra esposa, para, né, sustentar outro casamento, então que ele se case. Não é? Agora ele está dizendo que seria melhor que vivesse sem o casamento, vivesse sem o compromisso com outra mulher. Ele estaria livre, desimpedido, para o encargo da obra de Deus. Esse é o único propósito, viu, irmãos, que Paulo está colocando aqui como uma liberação para quem não fosse se casar. Bom, aí ele vem agora instruir aos casados, né? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Amém? Então, aos casados, você se casou? Então permaneça casado. Essa é a ordem de Deus. Ele diz ainda, né? Ordeno não eu, mas o Senhor. Você se casou? Fique casado, seja você homem ou mulher. Casou-se, permaneça casado, né? Aos mais, aí ele vai falar aquele que casou-se, converteu-se, mas o cônjuge não. Seja este o homem, seja a mulher. Então, você casou, você se converteu estando casado, mas o seu cônjuge não se converteu. Você não tem que se separar porque o seu cônjuge não se converteu. Vá orar para que ele se converta, né? E aí, irmãos, entra aquela história de Efésios, né? Efésios capítulo 5, quando Paulo vai dizer ao marido que ame a sua mulher como o Senhor amou a igreja, né? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Ele não falou que a mulher tinha que ser convertida. Ele diz para amar a esposa. E quando ele fala para a esposa se submeter ao seu marido, ele não diz para a esposa que o marido tem que ser convertido. Ela tem que se submeter ao marido, seja ele incrédulo ou crente, né? Paulo não recomenda a separação, a quebra dos votos ou a mudança no comportamento ou nos princípios da palavra de Deus, em momento nenhum, né? Se você é casado, seu cônjuge não é crente, se você é homem, então ame a sua esposa como Jesus amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Se você é mulher, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Amém? E não tem desculpa alguma, porque não há recomendação para se submeter apenas ao marido crente. Não. E nem há recomendação para amar apenas a mulher crente. Não. Ame a sua esposa, submeta-se ao seu marido.
Amém? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outras sortes, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Agora, é decisão do descrente. Entendeu isso? A mulher é casada, ela se converte, o marido não. O marido então fala assim, eu vou me separar de você, eu gosto muito de você, amo os nossos filhos, mas eu não vou viver com uma mulher crente de jeito nenhum. Então eu estou indo embora. Ok, não tem o que eu possa fazer. Não é? Paulo nem em nenhum segundo ele incentiva qualquer negociação. Não tem negociação. Não é? Se é por isso que você quer ir embora, ok, meu amigo, vai embora, Deus te abençoe. Tomara que lá na frente você encontre Jesus, porque aí ele te faz voltar para o seu casamento. Né? A mesma coisa a mulher. Né? Se a mulher é descrente, casou-se, ela estava casada com o homem se converte e ela não. Então ela fala, não vou conseguir conviver com você sendo crente. Eu não aguento essa crença. Então estou indo embora. Ok, você quer ir embora? Quero que você saiba que eu amo você. Vou continuar amando você, respeitando você da mesma forma e oro para que lá na frente Jesus te pegue, porque aí você volta, né? Então, é mais ou menos isso, falando numa linguagem assim muito corriqueira, tá? Para a gente não ficar aqui usando de palavras eruditas e não trazendo entendimento. É melhor falar na nossa linguagem corriqueira, coloquial, né? Mas termos entendimento do que está escrito aqui. Ok? Bom, versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncisão. Aliás, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, entenda o que Paulo está falando, está tudo dentro de um contexto maior, né? Temos que entender isso. Como é que a mulher vai saber se o marido dela vai ser salvo? Ela sendo crente, ele não. Né? Ela vai ficar insistindo, não vai embora, fica aqui. Como é que ela vai saber se ele vai ser salvo? Não vai saber. Não vai saber. Ela vai orar para que Deus salve o marido. E vai permanecer em oração por esse motivo. Mas se ele vai ser salvo ou não, não é ela que sabe disso, é Deus. E o contrário também é verdadeiro. Então, cada um deve andar conforme Deus o tem chamado. Você foi chamado estando casado com um descrente? Deus te chamou assim. Continue caminhando da forma como Deus te chamou. Amém? Depois ele toca nas questões da circuncisão, que é já um tema antigo que Paulo conversa aqui com os romanos, né? Ele conversava isso com os romanos sobre a questão da circuncisão e da incircuncisão, da lei, da graça, né? Esse é um tema que ele aborda de vez em quando. Então, ele novamente está deixando claro aqui que a circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também não. Né? Então, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, a pessoa foi salva. Ela se encontrou com Jesus. E naquela ocasião, quando ela se encontrou com Jesus, ela era um escravo, por exemplo. Então, não preocupe por ser escravo. Se houver oportunidade de se tornar livre, amém, glória a Deus, fique livre, aproveite a oportunidade. Né? Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Ele pode até ser escravo de um homem. Né? Ele pode ter que prestar serviços a um homem, a vida dele toda talvez. Mas no Senhor ele é livre. No Senhor ele é livre.
né? É liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Tremendo isso, né, irmãos? Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Seja escravo, seja livre. Se você foi chamado sendo escravo, você é liberto no Senhor. Se você foi chamado sendo livre, você é escravo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Estou confuso, Ana Amélia, estou confuso. Mais cedo você tinha dito que ela não havia resistido, então você... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu Pai, glória a Deus. Glória a Deus, está grave, mas está viva. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Nossa, eu estava assim com o coração apertado, ruim, pensando como que eu vou, né, falar com os irmãos mais tarde que a Janiele não resistiu, né? Que notícia ruim. Mas glória a Deus, está grave, mas está viva, então tem esperança. É isso mesmo, Ana. Nós vamos orar por ela ainda, cremos, e assim pode acontecer o clamor por ela lá na porta do hospital, como estava planejado, né? Em nome de Jesus, que os irmãos vão para lá e façam esse clamor em nome de Jesus, porque se a vida dela depende da nossa intercessão, então que ela permaneça viva, que nós permaneçamos intercedendo por ela em nome de Jesus, né? O Senhor vai agir em nome de Jesus. Ele é Senhor da vida dela, Ele é soberano, Ele é o dono da Janiele, dono da vida dela. Então que a graça do Senhor seja sobre ela, que ela agora seja visitada pelo Senhor lá no hospital onde ela está, no Hospital Evangélico em Goiânia, né? Que a graça do Senhor seja sobre ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Que notícia melhor, né? Que notícia melhor. A notícia anterior foi muito triste, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém? Prosseguindo então, amados, versículo 24 diz: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, né? Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-se. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Eu fico pensando assim, eu compreendo, né, diante do contexto todo que Paulo está escrevendo, né, eu compreendo por que ele fala dessa forma a respeito do casar-se. Irmãos, o casamento é uma vida de sacerdócio, né? A mulher, vida sacerdotal para o seu marido e os filhos. O homem, vida sacerdotal para sua esposa e filhos. Então, o casamento é um sacerdócio. E o que Paulo está enfatizando aqui não é que não se deve casar, mas é que esse sacerdócio trará os seus percalços, trará as suas angústias, as suas dificuldades, né? E o homem acabaria ficando dividido entre esse sacerdócio no lar e o sacerdócio no corpo de Cristo, né? Entenda bem o que eu quero dizer, ou seja, a dedicação do homem ficaria dividida, ele ficaria com o seu tempo dividido, né? Entendendo que o homem dedicado ao Senhor, ele investe bastante tempo na meditação da palavra, no estudo da palavra. E se ele está casado, ele investe bastante tempo no cuidado da família, né? Provendo recursos para cuidar da sua família, trabalhando para obter uma casa própria, né? O seu próprio transporte, enfim, todas essas coisas. E se ele está livre desse compromisso do casamento,
todo o tempo e dedicação que ele tiver será em favor da obra de Deus. Então essa é a ênfase que Paulo está colocando aqui. Entenda que Paulo não é contra o casamento, viu, querido? Paulo não prega contra o casamento, não é essa a questão, tá? Então, só para você entender. Paz do Senhor, minha Maria Lúcia, seja bem-vinda. Tem mais uma pessoa aqui que eu não sei quem é, MCRYSA. Deus te abençoe, seja bem-vinda. A foto é muito pequenininha para eu reconhecer, então não sei quem é, mas Deus te abençoe. Estamos meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e chegamos agora no versículo 28. Então, mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos, né? Então, angústia por conta disso, essa dedicação dividida, né? Essa dedicação que precisa ser colocada dentro de casa em favor da esposa e dos filhos e também no contexto da igreja em favor da obra de Deus, ok? Isto, porém, versículo 29, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Então, Paulo está dizendo assim, não se apegue a nada. Tudo está passando. O tempo está breve. O tempo que temos aqui é breve. O mundo está indo embora, está passando. Nós estamos passando aqui. Nós estamos aqui de passagem, não é? Então compreenda isso. Não se apegue a nada aqui. Você compra, você possui coisas que você acha como se não possuísse nada. Nada é seu, né? Você está utilizando coisas do mundo, viva como se não utilizasse essas coisas, porque essa aparência deste mundo vai passar, vai passar. Então é importante você estar livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Entendeu agora? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Tá vendo? Então, Paulo não está falando contra o casamento, né? Ele está falando aqui, o ser casado divide o seu coração em dois, né? Porque você ama o Senhor, mas amando ao Senhor, sendo casado, você vai precisar dividir o seu tempo entre a sua casa, né, e a comunidade onde você vai servir o Senhor. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nosso primeiro serviço ao Senhor é ao cônjuge e aos filhos, se nós somos casados. Por isso ele está dizendo, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Né? Então o solteiro tem uma liberdade. Eu me lembro, irmãos, quando eu era solteiro, coisa gostosa que eu sentia naquela época, quando eu estava livre para ir para as vigílias, para ir para cultos onde fosse, a pé, de ônibus, de carro, não importava. Era só eu e a minha irmã, né? Nós saímos juntos, às vezes ela não podia ir, eu ia sozinho, até sem ela, mas eu ia. Hoje, mesmo antes de ser pastor, né? Mesmo antes do ministério pastoral, depois de casado, né? Eu tenho esposa e 2 filhos. Tem lugar que não vai dar para ir todo mundo. Tem lugar que não dá para ir levando todos. Mesmo porque um dia tem um que está doente, tem um que está indisposto,
né? Tem um que não quer ir mesmo, não tem vontade de ir, né? Então, nós temos todo o cuidado de não deixar para trás a família. Nós temos esse cuidado, eu tenho esse cuidado, né? Mas tem circunstâncias que eu não tenho como evitar. Eu preciso ir, eu preciso estar em algum lugar fazendo a obra de Deus. Mas minha esposa não pode ir por uma razão, ou um dos filhos não pode ir por uma razão, ou não quer ir. Eu preciso ir. E aqui está uma das angústias que Paulo está citando. Por quê? Eu quero ir e servir ao Senhor. Por outro lado, eu saio chorando, deixando a minha família. Eu já saí de casa para viajar com o coração triste, pequeno, porque eu estava deixando um dos filhos passando mal em casa. E a minha esposa ia ficar sozinha para cuidar. Irmãos, o coração de um pastor vive dividido. É impossível a um pastor, né, desconsiderar que ele tem família, sabe? Não imagine que algum homem tem essa capacidade de esquecer que tem família. Isso não é verdade, isso não é real. Isso é impossível. Seja ele o homem mais santo do mundo, se ele tem família, sendo pastor, ele vai dedicar parte do tempo dele no ministério, mas ele terá que dedicar parte do tempo dele à família. É impossível ele viver a vida dele como se fosse solteiro. Isso não tem a menor condição. Então, às vezes você está vendo o pastor lá no púlpito sorrindo, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Claro, Deus não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Entenda, Deus não tem nada a ver. Vou explicar. Deus, você vai adorar ao Senhor. Se você vai adorar ao Senhor, porque você crê nele, você tem fé que ele pode fazer o que ele quiser fazer da sua vida e da sua família. Então você vai adorar a Deus, crendo que enquanto você está ali adorando a Deus, Deus está cuidando da sua família. Então algumas vezes você vai ver o pastor rindo lá no púlpito, adorando a Deus, todo alegre, mas em casa tem um dos filhos doente. Às vezes em casa está a esposa se sentindo mal. E o coração dele está dividido, porque ele gostaria de estar em casa, cuidando da esposa ou do filho, né? Ou da filha, seja como for. Mas ele tem um compromisso com o Senhor e com a igreja que ele pastoreia. Então, essa é uma das angústias que o apóstolo Paulo citou aqui. Eu queria poupar-vos. Lembra que ele fala isso? Eu queria poupar-vos, né? Então, compreenda isso, né? Paulo não está falando de forma alguma contra o casamento, mas quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Entende? Está dividido. E aí tanto a virgem como a viúva também passam pelo mesmo processo, né? Se ela está solteira, pode cuidar das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas se casar, vai precisar cuidar das coisas do mundo, em como agradar o marido, né? Ok? Então, versículo 36, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Então, ninguém é obrigado a impedir a filha de casar, não é isso. Ninguém é obrigado a impedir a filha de casar, né? Então, se a filha está lá, passando a idade e tal, ela quer se casar, não é proibido casar a filha, dê a filha em casamento, né? Não comete pecado, que se case, né? Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Que dilema, né? A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Então está aí esse tema, esse dilema que Paulo está propondo aqui, né? Casar ou não casar, né? Não, case. Se você entende que tem a necessidade de se casar, não é pecado casar, não, case. Mas se você consegue se dominar,
vivendo solteiro, né? Consegue viver livre de impureza sendo solteiro, então não se case. Você também não é obrigado a se casar. Talvez você vá ouvir muita cobrança da sociedade. Nossa, mas você com essa idade até hoje não se casou, né? Mas cobranças sempre vão existir, porque você se casa 2 meses depois, já começam a perguntar: e aí, quando vem os nenéns? Quando é que vem o primeiro bebê? Né? Então cobrança a gente sempre vai existir, a gente vai sempre ouvir, sendo casado, sendo solteiro, de uma forma ou de outra, a gente sempre vai ouvir cobranças, né? Então que o Senhor nos dê graça para tomar a decisão certa, né? Com relação ao relacionamento, né? Com relação ao casamento, né? Agora, casou-se, viva casado, viva para o seu cônjuge e para a sua família, amém? Que o Senhor nos conceda essa graça em nome de Jesus, amém?